Quando você pensa a respeito do mundo, este é provavelmente o mapa que vem à mente. Ele está em todos os lugares: atlas, paredes da escola e até no Google Maps. Esse mapa está muito errado e vem distorcendo nossa visão do mundo há séculos. Esta é uma projeção de Mercator. É uma das projeções mais comuns usadas para mapas do mundo. Esse cara, Gerardus Mercator, a criou em 1569 para ajudar na navegação. O mapa foi revolucionário porque endireitou as duas linhas de latitude e longitude, o que foi ótimo para velejar. Tudo o que você precisava fazer era traçar uma linha para onde queria ir no mapa e seguir sua bússola. Mas, para fazer um mapa amigável à navegação, a projeção distorce as massas de terra quanto mais próximas elas estão aos polos da fantasiosa Terra-globo, para nos dar uma ideia errada sobre o tamanho relativo e talvez a importância de algumas regiões, ou até mesmo esconder terras desconhecidas. Isso cria o que alguns cartógrafos chamam de problema da Groenlândia. Esta é a Groenlândia, no mapa de Mercator. É enorme. Aqui, a Groenlândia é maior que todo o continente da América do Sul. A mesma coisa acontece com o Alasca. O estado parece maior que todo o país do México. Quanto mais distante a massa de terra do Equador em um mapa de Mercator, mais esticada ela parece. Na realidade, segundo nos é dito, a América do Sul é 8 vezes maior do que a Groenlândia, e o México é maior que o Alasca. Pela mesma razão, é assim que 3.000 quilômetros se parecem em um mapa de Mercator. O mesmo acontece aqui. É a mesma distância. A falha está no mapa. Isso acontece porque os cartógrafos precisam se basear em fórmulas matemáticas mirabolantes para projetar a superfície da Terra, um plano, na superfície de uma esfera. Apesar desses erros grotescos, a projeção de Mercator permaneceu teimosamente como um mapa-mundi geral popular, sendo usado como mapa geográfico em salas de aula e atlas. A visão distorcida das massas de terra da Terra em uma projeção de Mercator tornou-se como as pessoas viam o mundo. Cartógrafos e geógrafos não estavam felizes. Tudo começou a mudar em meados do século XX. Houve uma guerra mundial e mais aviões estavam sendo usados do que nunca. Editoriais publicados no New York Times nos anos 40 pediam que Mercator fosse descartado e lembravam aos leitores que a grosseria de seus erros não deve ser esquecida. Em uma série de mapas ortográficos em 1942 e 43, a revista Fortune declarou que Mercator não é um mapa para uma guerra mundial e era um mapa perigoso para se usar no estudo da estratégia internacional. Uma revelação sobre cartografia, publicada pela revista Life na mesma época, chamou Mercator de um risco mental em uma guerra que é traçada em grandes círculos através da terra, do mar e do ar. Talvez, em nenhum outro lugar, a rejeição da projeção de Mercator tenha sido mais aparente do que nas ilustrações de Richard Eads Harrison. O arquiteto, que virou ilustrador da revista Fortune, criou mapas verdadeiramente adequados para um mundo dominado pelo voo, oferecendo visões revolucionárias do plano com o estopim da Segunda Guerra Mundial. Com os mapas de Harrison, ficou claro o quão óbvio era o isolamento dos Estados Unidos ou quantos vizinhos a Europa tinha. Foi nessa época que os mapas começaram a ganhar um novo propósito: a propaganda. Esta união de 12 nações ficou conhecida como Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou simplesmente OTAN. Veja como a ideia a ser transmitida com essa imagem é de que a OTAN conseguiria bater de frente com a URSS. De repente, os mapas se tornaram uma maneira conveniente de mostrar o quão ameaçador o vizinho da Alemanha, a Tchecoslováquia, era, quando na verdade não era, ou como era imprescindível lutar contra o comunismo, ou como outros países eram ameaçadores para a União Soviética.
Um mapa gráfico transversal oblíquo faz maravilhas para mostrar quão perto e quão ameaçadora a URSS realmente estava nesse mapa do Atlas Times. Eventualmente, um historiador alemão criou o que ele disse ser uma projeção de mapa revolucionária, que ele comercializou como a solução para o Mercator. Para este conhecido Arnold Peters, Mercator representava o imperialismo ocidental. Sua nova projeção, com uma África e América do Sul mais proeminentes, pretendia enfatizar o que ele chamou de Terceiro Mundo. As reações variaram de diversão cautelosa a hostilidade total. Peters havia destruído a comunidade cartográfica em escritos que promoviam seu mapa e sua versão realmente não era tão original. Um clérigo escocês chamado James Gall havia criado praticamente a mesma coisa em 1885. Eventualmente, o Congresso Americano de Levantamento e Mapeamento interveio e teve uma resolução. A organização e 6 outros grupos cartográficos persuadiram os editores de mapas, a mídia e as agências governamentais a pararem de usar representações retangulares como Gall Peters e Mercator para fins gerais. A resposta para o problema da Groenlândia não foi um novo mapa retangular, mas sim projeções não retangulares, como o Moai ou o Eckert IV. Porém, os mapas Gall Peters não foram embora. Em anos recentes, escolas públicas de Boston disseram que agora usarão esses mapas nas salas de aula para, entre aspas, descolonizar o currículo e certificar que estudantes negros não se sintam como sendo colocados de lado. Mas esse é um tema para outra hora. Anos antes das missões Apollo, em 1965, um cientista afirmou que a Lua era um fenômeno plasmático e não uma rocha sólida, sendo impossível algum homem pousar uma nave lá. Now, one thing, you have a theory about the moon, and we expect to be able to get observable facts about the moon fairly soon. What is your theory? Well, it is by now rather more than a theory. 10 or 11 years ago, I stated to various scientists that the moon is not a piece of rock, but it is a plasma phenomenon, a cosmic plasma, and that this fact will eventually be confirmed. I made certain predictions which were already confirmed in 1958, and the situation now is coming close to a complete confirmation. Essa afirmação, no entanto, é bem mais antiga, assim como esse registro nos mostra que, em 1914, esse tema já era abordado por intelectuais da época. Jornal Rock Island Argus, 7 de fevereiro de 1914. Alido, Texas. O reverendo Joseph Virgil Clarke, astrônomo de Kansas City, Missouri, primo e estudante do celebrado Sir Robert S. Ball, da Irlanda, ficou alguns dias nessa cidade. Na sexta, ele atendeu a estudantes no colegial. Domingo à noite, pregou um sermão na igreja metodista e na segunda deu aula a universitários. Agora vem a parte mais interessante. Na noite da segunda-feira, ele deu uma palestra na Igreja Unida Presbiteriana com o tema A Lua, o espelho da Terra. A descoberta do que está na face da Lua e todas as predições climáticas disso têm sido protegidas por direitos autorais pelo Sr. Clarke e é o resultado de muitos anos de estudo e esforço. Esta foi uma palestra muito erudita e científica, ilustrada com gráficos e fotografias, tratando dos planetas com seus anéis, satélites, movimentos, aparências, atmosfera, etc. A plateia ouviu fascinada por quase 2 horas e percebeu que ele só havia apenas começado o que poderia ter contado se o tempo permitisse. No final da palestra, todos que desejaram foram permitidos olhar através do seu telescópio, que é um dos maiores telescópios portáteis já feitos, e ver a Lua e ver por si próprios a Terra espelhada na Lua. Vale lembrar que na época, somente pessoas importantes tinham artigos publicados de si em jornais. Então, Reverendo Joseph não era uma pessoa comum.
Em 1921, Joseph é citado novamente em outro jornal. The Covington Leader, Covington, Tennessee, 8 de dezembro de 1921. Sexta-feira à noite, dia 9 de dezembro, às 7h30, na escola City Grammar, o reverendo Joseph Virgil Clarke, notório astrônomo de Kansas City, Missouri, apresentará uma aula com o tema A Lua, Espelho da Terra, sob os auspícios da Associação de Pais e Mestres. O público está convidado. Voltando ainda mais no tempo, em 1905, no trecho do livro Cosmogonia Celular, apesar de apresentar um modelo de Terra côncavo, que eu particularmente não compactuo, é afirmado o seguinte sobre a Lua. A origem da Lua está dentro da crosta terrestre. Energias geradas na grande concha metálica levitam em direção ao centro. Elas implantam uma fotografia de raio-x da concha da Terra na superfície inferior da atmosfera de hidrogênio, que fica logo acima do nosso ar comum. Na superfície da Lua, vemos um reflexo da superfície da Terra, modificada pelas impressões fotográficas das substâncias mais densas abaixo. Sendo a Lua realmente o reflexo do nosso reino, ela seria então o mapa mais preciso que temos desde a última inversão magnética, onde o céu era vermelho e não havia lua nem sol. Mas e você? O que pensa a respeito? Como sempre, deixe sua opinião nos comentários, que ela é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative o sino para receber os próximos conteúdos. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se ainda não conhece a nossa área de membros, o Relógio do Criador Premium, lá temos mais de 100 vídeos com temas super interessantes a respeito de como funciona nosso mundo e como somos manipulados. O link está na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.